Bom, hoje a gente está encerrando uma série de mensagens, em versos, olhando para aquilo que a cultura aí fora pensa sobre o cristianismo. E eu tenho tentado mostrar que os cristãos são diferentes. E hoje a gente vai falar sobre cristãos que respeitam os homossexuais. E é um tema muito polêmico, muito difícil. Um dos temas que tem pegado muito, na nossa cultura. E eu confesso que eu me preparei muito mesmo para essa mensagem, inclusive psicologicamente, porque eu tenho um problema muito grande em me sentir desprezado, me sentir rejeitado. E eu sei que pode ser que tenha gente que não queira mais participar do Novo Norte depois dessa mensagem. Porque eu acho que provavelmente a mensagem de hoje ela vai desagradar tanto conservadores quanto progressistas. Vai desagradar os conservadores porque, principalmente nos últimos tempos, a igreja evangélica ela tem lidado com a comunidade LGBTQIA+, e daqui para frente eu só vou falar LGBT, tá? Porque é muito grande, né? Como se fosse uma cruzada pós-moderna na qual os cristãos querem eliminar a ameaça homossexual que tenta corromper a família brasileira. Esse é o discurso aí fora. E para mim isso é uma grande hipocrisia. Porque os mesmos que criticam os LGBTs geralmente são aqueles que traem seus maridos, suas esposas, são aqueles que praticam troca de casais para poder apimentar a relação, aqueles que abandonam os filhos, os homens abandonam só com as mães às vezes abandonam com as avós, São aqueles que são viciados em pornografia. E eu sigo uma moça chamada Letícia Balducci no Instagram. Ela tem uma rede que chama Especialista X. Ela é especialista em educação sexual. A Letícia diz o seguinte: 90% dos homens, presta atenção nesses números, 90% dos homens foram expostos ao pornô antes dos 16 anos. 90%. A maioria das pessoas, e aí tanto homens quanto mulheres, começa a consumir pornografia aos 11 anos de idade. Quando você tem 31 anos de idade, você já consumiu 20 anos de pornografia. E aí a gente sabe que o vício ele exige doses cada vez maiores. Então, maiores em termos de exposição aos vídeos, em termos de horas, de ficar vendo. Doses maiores em relação à complexidade da temática ali exposta. Então, o cara começa a ver um vídeo de um homem e uma mulher, de repente tem que ser um homem e duas mulheres, um homem e 3 mulheres, dali a pouco tem que ser uma coisa mais mirabolante. Conteúdo incestuoso, muitas vezes. Filho com a madrasta, esse tipo de coisa. Coisas criminosas, na verdade. Fora a violência, que é muito forte. Eu estava lendo um relato de uma menina que o primeiro beijo que ela deu com 12 anos de idade, quando ela começou a beijar, o menino começou a enforcar ela. Porque ele achou que era o normal. Porque ele aprendeu onde? Assistindo um vídeo pornográfico. Então é isso que a molecada está aprendendo. E aí existem estudos, já teses, com aquele filme Garganta Profunda, onde aquela Linda Lovelace, que foi a atriz, ela testemunhou no Senado norte-americano. Ela falou assim: quem assiste aquele filme que eu fiz, na verdade está vendo o meu estupro coletivo. Porque ela literalmente fez o filme com uma arma apontada para ela. O cara que era o marido dela colocou uma arma e obrigou ela a fazer o filme. Foi um estupro coletivo aquilo. E é esse o conteúdo que a gente vê. Ou seja, não é a influência LGBT que corrompe as nossas famílias brasileiras. O mundo hétero já faz isso muito bem, Pelo contrário, eu vejo que muitas vezes a pessoa ela entra na comunidade LGBT porque ela foi vítima desse tipo de coisa. E na verdade a comunidade LGBT é que é a vítima da violência. Gente, o Brasil, no ano passado, ele foi pelo 14º ano seguido o país que mais mata LGBTs. Então, essa comunidade ela é muito violentada.
Fora o preconceito, fora a discriminação que prejudica acesso a direitos, né, oportunidades de emprego, esse tipo de coisa. Então é muita hipocrisia dos conservadores falarem, o problema são os LGBTs. Por isso talvez alguns não vão mais querer continuar no Novo Norte, porque a gente entende que eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser abraçados. Por outro lado, talvez os progressistas também não queiram continuar com a gente. Por quê? Porque eu não consigo enxergar a homossexualidade como outra coisa que não uma das manifestações do pecado. Para mim a Bíblia é muito clara nisso. Então, por exemplo, a gente pega lá o texto de 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao 10, diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultérios, que se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Só que aqui eu preciso pontuar uma coisa importante. O que é pecado? Por quê? Porque pecado não é um juízo de valor moral. Pecado não significa dizer que as pessoas são boas ou más porque elas são pecadoras. Pecado é uma designação teológica. Pecado quer dizer, existe algo errado entre o ser humano e Deus. Só isso. A maioria dos pecadores são muito gente boa, na verdade. O Eugene Peterson fala assim, pecado significa que algo está errado entre o homem e Deus. Nessa condição, eles podem ser perversos, infelizes, ansiosos e pobres. Ou podem ser virtuosos, felizes e ricos. Esses itens não fazem parte do juízo. O fato teológico é que os humanos não estão próximos de Deus e não estão servindo a Ele. Ver uma pessoa como pecadora, então, não é vê-la como hipócrita, repulsiva ou má. A maioria dos pecadores é muito simpática. Chamar alguém de pecador não é condenar suas maneiras ou sua moral. É uma crença teológica de que o que é mais importante para ele é perdão e graça. É isso que é entender as pessoas como pecadores. Ou seja, quando Paulo faz essa lista de pecados, para dizer, aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus, Paulo não está querendo dizer, esse vai entrar, esse não vai entrar. Pelo contrário, ele está querendo dizer o seguinte, cara, se fizer uma auditoria, ninguém entra. Vocês estão entendendo? A lista é para mostrar que nenhum de nós foge, do que é ser pecador. Então, por exemplo, a gente pode não ser homossexual, mas provavelmente a gente vai se encaixar em outra coisa. Então, os bêbados não herdarão o reino dos céus. O que ele quer dizer com bêbados? Pessoas com vícios compulsivos. Você pode não ser viciado em beber, mas você pode ser viciado em comer, por exemplo. Também não vai herdar o reino dos céus. Você pode não ser viciado em beber, mas pode ser viciado, em rede social, jogo de aposta, videogame, compra, droga mesmo, droga lícita, droga não lícita. A gente se encaixa em alguma coisa. Os avarentos, aquele que só pensa em dinheiro, dinheiro que tem, o dinheiro que não tem. Cara, a gente vive num mundo capitalista, todo mundo está querendo ganhar cada vez mais dinheiro. Aqueles que insultam as pessoas, os maldizentes, você que é fofoqueiro, você que é caluniador, você que é hater nas redes sociais, não vai herdar o reino de Deus. Então talvez eu desagrade os progressistas, por quê? Porque geralmente a ideologia progressista ela é humanista, ou seja, ela acha que o ser humano é bom e que é o meio que corrompe. E para mim não é isso. Para mim a Bíblia é muito clara quando fala que nós somos pecadores, a gente nasce pecador, essa é a nossa natureza humana. A natureza humana é pecadora, ela é afastada de Deus. Salmo 51, verso 5 diz: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, se isso é verdade, a grande questão é como Deus trata pecadores, que somos todos nós. Então, para isso eu quero ler o texto, está aí na liturgia de vocês, Lucas capítulo 15, do verso 1 ao 3, depois do verso 11 ao 31. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, ou a versão tradicional vai falar outros pecadores, chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei
criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. E ele fala a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. Mas eu quero pular então para o verso 11. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país distante, que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Eu gosto do Eugene Peterson na mensagem que ele fala: vamos começar o churrasco. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai foi para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa é a palavra de Deus. Vamos olhar primeiro para o filho mais moço. Quero a minha parte da herança. Esse menino representa a busca contemporânea de individualidade, autoexpressão, liberdade. Representa a cosmovisão existencialista que diz: Deus está morto. Por quê? Porque ele mata o pai. Quando ele pede a herança com o pai vivo ainda, ele está dizendo: pai, eu quero você morto, eu não quero mais ficar debaixo da sua asa. Ele rejeita a identidade de filho. Se a gente quiser psicologizar essa parte, ele está rejeitando a castração, ou seja, a colocação de limites, de regras. Ele não quer submeter as regras, a moral, as leis. Ele rejeita qualquer parâmetro ou limite externo para poder viver por ele mesmo. É uma busca hedonista, de vida, ou seja, busca por prazer. E aí o verso 13 vai dizer: viveu uma vida cheia de pecados, desperdiçou tudo que tinha. E aí o irmão dele vai falar tudo que ele fez, Ele fala para o pai: ele desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. A ideia aqui é que, na busca por prazer, o ser humano se entrega a uma sexualidade cujo único referencial é a própria pessoa. É o meu prazer, o meu desejo, a minha felicidade, a minha carência, a minha individualidade. E aí, se a gente se lembrar do ambiente que motiva a parábola, lembra? Certa ocasião, Jesus está cheio, cercado de pessoas de má fama, cercado de pecadores. Então dá para a gente pensar o seguinte: se essa parábola fosse contada hoje, é bem provável que
O ambiente seria o seguinte: Jesus estava no meio de um monte de LGBT. E aí a galera da igreja evangélica olhou e falou: esse cara aí recebe gente de má fama, recebe LGBT. O irmão mais moço representa essas pessoas que de certa forma perderam a identidade de filhos, se transformaram na única referência, na única referencialidade existencial, né? Ou seja, ele não liga para regras, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, né? E aí, se eu estou tão voltado para mim mesmo, eu acho que o movimento LGBT passa um pouquinho por isso. É tão assim, a pessoa está numa individualidade tão grande que, se eu estou tão voltado para mim mesmo, é natural que eu me apaixone pela imagem refletida no espelho, que eu me apaixone por aquilo que é igual a mim, entendeu? Então, por isso, né, desse desejar, muitas vezes, uma busca, os especialistas falam de uma busca reparativa por algo que eu sinto falta em mim, entendeu? Esse é o irmão mais novo. Como é que fica o irmão mais velho? O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Geralmente, irmãos mais velhos sentem muito ódio, são muito bravos, porque eles se julgam moralmente superiores. Verso 30: esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor gastando com prostitutas. Percebe? Ele não consegue chamar o irmão mais moço do que? De meu irmão, né? Ele rejeitou a ligação. E aí o Tim Keller vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar assim: quando a gente olha para a atitude do irmão mais velho, a gente entende por que o irmão mais novo quis sair de casa, talvez. Porque o irmão mais velho se achava melhor do que ele. Aí o Tim Keller vai falar assim, que hoje em dia, essas pessoas, né, os irmãos mais novos do mundo, eles rejeitam a igreja. Por quê? Porque a igreja está cheia de irmão mais velho, olhando para eles e dizendo que eles são pecadores, que eles são indignos, né? E detalhe, o que Jesus está falando para a gente com essa parábola é que eles estão certos. Eles estão certos. Por quê? Porque a igreja, ao invés dela ficar, né, apontando, né, o que Jesus está denunciando é exatamente isso. O Tim Keller fala assim: adivinhe só, por meio da parábola Jesus diz que essas pessoas estão certas. A ira e a superioridade, ambas nascidas da insegurança, do medo e do vazio interior, são capazes de juntar uma grande massa de indivíduos guiados pela culpa e pelo medo, pessoas espiritualmente cegas, o que é um dos grandes celeiros da injustiça social, das guerras e da violência. Nossas grandes cidades estão repletas de irmãos mais novos que fugiram das igrejas dominadas por irmãos mais velhos. Aí você vai conversar com o LGBT, ele conhece todos os hinos, todos os cânticos, conhece todos os versículos bíblicos, porque cresceu na igreja e não aguentou mais os irmãos mais velhos, que somos nós. Se o filho mais novo rejeita a identidade de filho, o que acontece com o irmão mais velho? Olha o que diz o verso 29. Faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Trabalho como um escravo. Não é interessante? O irmão mais novo rejeita a identidade de filho, mas o irmão mais velho também rejeita. Ele olha para a relação que ele tem com o pai, ele se enxerga como escravo. Ele não se enxerga como filho. A identidade de filho se perdeu. O Henry Nouwen, né, que é um padre, ele comentando essa passagem, ele fala assim: quando ouço as palavras com as quais o filho mais velho agride seu pai, justificando-se e pedindo reconhecimento, palavras ciumentas, ouço uma queixa mais profunda. É a que vem do coração que acha que nunca recebeu o que lhe era devido. É a queixa expressa de inúmeras maneiras sutis ou não, formando uma montanha de ressentimento. É a queixa que brada: esforcei-me tanto, trabalhei por tanto tempo, fiz o possível e mesmo assim não recebi o que os outros recebem tão facilmente. Porque as pessoas não me agradecem, não me convidam, não brincam comigo, não me consideram, enquanto prestam tanta atenção àqueles que levam a vida de maneira trivial e leviana? É nessa queixa declarada ou não que reconheço o filho mais velho em mim.
Muitas vezes me surpreendi reclamando de pequenas rejeições, pequenas indelicadezas, pequenas negligências. Volta e meia dentro de mim, murmúrios, lamentos, resmungos, queixas que continuam mesmo contra a minha vontade. De certa forma, é como se ele esperasse conseguir as coisas do Pai se comportando muito bem. Ele acha assim, fui tão bom, eu merecia, não é? Fui tão bom, te servi por tanto tempo, agora estou doente. Fui tão bom, te servi por tanto tempo, agora enfrento um divórcio. Fui tão bom, te servi por tanto tempo, agora esse problema no trabalho, fui mandado embora do emprego. É um tipo de manipulação, né? Já que eu te obedeci, você está em débito comigo. Ou seja, em outras palavras, o irmão mais velho não ama o pai. Ele ama as coisas do pai. E é por isso que ele fica tão bravo com o pai. Sabe por quê? Porque cada veste, cada anel, cada novilho pertencia a ele, o irmão mais velho. Porque não foi repartido? O irmão mais novo não pegou tudo que era dele? Tudo que ficou era de quem? Do irmão mais velho. Agora o pai pega aquilo que é do irmão mais velho e gasta para poder acolher o irmão mais novo. Sabe qual é o problema? O problema é que a função do irmão mais velho, naquela cultura, era manter a família unida. Se esse irmão se importasse com o pai, sabe o que era para ele ter feito? Imagina, porque o texto fala que o pai viu o filho ao longe, ou seja, o pai estava esperando esse filho. Stênio Marcius fala, né, que faz uma música muito bonita falando assim, que fim de tarde no portão, todo dia lá na porteira da fazenda, o pai olha lá longe na estrada esperando o filho voltar. Eu imagino esse irmão mais velho voltando do campo, olhando lá longe na porteira da fazenda e vendo o pai todo dia esperando o irmão mais novo. O que era para esse cara ter feito? Era para ele ter pego o dinheiro dele e ido atrás do irmão mais novo, lá no chiqueiro, pegar esse irmão e trazer de volta para casa. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele não amava o pai de verdade. E aí a conclusão que a gente chega é que o irmão mais novo não amava o pai, o irmão mais velho não amava o pai, porque os dois estavam afastados do pai. O irmão mais novo vai embora, o irmão mais velho não quer entrar na festa. Os dois se afastaram do pai. Isso é pecado. É você ser libertino, é você viver a vida do teu jeito, é você viver uma vida de pecados e se afastar do pai, se afastar de Deus. Ou então é você ser tão religioso, você ser tão guiado por regras, tão moralista, que você continua afastado do pai, mesmo estando ali do lado do pai, mas você não ama o pai de verdade. Isso é pecado. A tragédia do irmão mais novo é que ele não teve um bom irmão mais velho que fosse atrás dele. Mas sabe qual que é a boa notícia do Evangelho? E agora eu estou falando para a gente que está aqui, estou falando para quem vai ouvir essa mensagem depois. É que aquele filho mais novo não teve um bom irmão mais velho, mas você tem um bom irmão mais velho. Porque Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Jesus Cristo, ele saiu da casa dele celeste, ele saiu do palácio dele dos céus, e ele veio até um país distante, ele veio até essa terra atrás da gente. Jesus Cristo, ele permitiu que a gente fosse vestido, que a gente recebesse sandálias, porque na cruz do Calvário ele foi despido. Jesus Cristo permitiu que a gente recebesse um anel, que era o símbolo da filiação, porque na cruz do Calvário ele foi abandonado pelo Pai, ele perdeu a filiação dele. Ele orou lá no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas ele foi rejeitado para você ser aceito. Você pode receber o banquete da salvação, porque na cruz do Calvário Jesus pagou o preço, ele foi não só o novilho, mas talvez até o bezerro gordo morto, para a gente poder ter a festa. Então o que você precisa fazer? Se você é um irmão mais novo que se afastou da casa do pai, se você tem vivido uma vida de pecado, e aí não importa se a manifestação desse pecado ela vem na forma da vida heterossexual ou da vida homossexual, tanto faz. Jesus Cristo é o seu irmão mais velho que morreu no seu lugar, que carrega a culpa do seu pecado para poder levar você de volta à casa do Pai.
E o pai espera te receber. Você sendo hétero ou você sendo homo. Ele está de braços abertos. Ele está doido para festejar o filho que volta. Ah, pastor, mas como é que fica? Não sei como é que fica. Vai ter que mudar? Vai ter que deixar de ser homossexual? Provavelmente não vai ter que mudar. Porque Paulo fala assim, né, na lista de pecados lá. Ele fala, mas vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados. Ou seja, é um caminhar, um processo gradual. E quem transforma é o Espírito Santo, a gente não transforma ninguém. Então isso eu trabalhei muito com o nosso grupo base, né? Da gente receber a comunidade homossexual que se arrependa, e a gente não sabe como é que vai ser confuso mesmo. A questão é, você está disposto a caminhar com Jesus? Porque o teu pecado não é diferente do meu. Eu tenho os meus pecados que eu tenho que lidar todo dia. Eu tenho os meus pecados que precisam ser transformados a cada dia. Você tem os seus pecados. E a gente caminha com Jesus. A ideia é que, à medida que a gente caminha... E aí, por isso que a gente precisa tanto dos grupos de discipulado durante a semana. Tanto dos grupos pequenos. Tanto das disciplinas espirituais. Porque o que transforma a gente são as disciplinas espirituais. E aí, sei lá, cara, o que vai acontecer? Né? Mas Deus vai transformar, Deus vai mudar a nossa vida. Eu acredito nisso. E quem é o irmão mais velho? Lembra que Jesus conta essa história por causa dos religiosos que criticavam ele por ser amigo dos pecadores. Acontece que você percebeu que a gente não sabe o que acontece com o irmão mais velho? Será que ele entrou na festa? Ficou do lado de fora? Jesus é um mestre de contação de história. Sabe por quê? Porque ele termina a história com a história em aberto. Ele está contando para os fariseus porque o fariseu tem que dar uma resposta. E aí, você que é fariseu? E aí, você que é religioso? Você vai querer entrar na festa? Ou você vai ficar do lado de fora? Você que tem que responder isso. Eu que tenho que responder isso. Será que a gente vai entrar para a festa? Ou a gente vai ficar cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de amargura, brigando porque Jesus está recebendo os irmãos mais novos? Será que a gente vai permitir que os irmãos mais novos continuem perdidos, trazendo dor para o coração do Pai? Ou a gente, nós que somos os irmãos mais velhos, nós que somos religiosos, será que a gente vai pegar a herança que Deus colocou na nossa mão, os recursos que Ele deu para a gente, e a gente vai atrás dos irmãos mais novos que estão perdidos lá fora, que estão morrendo, que estão se matando, estão comendo comida de porco? Porque, gente, eu fiz esse sermão nesse domingo porque daqui a pouco vai ter a parada gay. Não sei se é nesse final de semana, é no final de semana que vem. A de Campinas, se eu não me engano, acho que ela é uma semana antes, não sei se vai rolar. Talvez está tendo hoje. Mas nem tudo no mundo gay é arco-íris e é purpurina e é glitter. O mundo gay é sofrido. Não é à toa que o índice de suicídio é muito grande na comunidade gay. Eu estava lendo uma reportagem do New York Times falando sobre um cara que é gay, um repórter gay, respondendo perguntas de pessoas que mandam carta para ele. E aí a carta, né, o cara falando sobre a solidão que os gays idosos, os gays mais velhos enfrentam. Já parou para pensar nisso? Quem que é o gay velho? Porque o cara falava assim na carta que muitos dos amigos dele já morreram, os parceiros morreram no episódio que teve da AIDS nos anos 80, aqueles que sobreviveram foram poucos, e os mais novos não querem se relacionar com os gays mais velhos. Quem é o homem gay mais velho? Quem é a mulher lésbica? É fácil você ser lésbica quando você é novinha, bonitinha. Quem é a mulher lésbica mais velha? Acima do peso. Será que elas não enfrentam rejeição? Será que elas não enfrentam, sabe, a depressão? Então nem tudo sabe, assim, é glamour, né? E as transexuais, as travestis, que são as que mais enfrentam violência mesmo direto, são agredidas, são mortas. E cara, você já imaginou uma igreja onde os irmãos mais velhos, ao invés de ficarem criticando Jesus e ficarem rejeitando os irmãos mais novos, uma igreja onde os irmãos mais velhos saem em busca dos irmãos mais novos que estão perdidos? A minha oração é que o Novo Norte seja essa igreja.
E aí eu volto no começo. Talvez você vai olhar essa mensagem e vai falar: não, pastor, para mim não dá. É ser muito liberal. Ok. Se você não quiser mais continuar caminhando com a gente, eu vou entender, a amizade continua mesmo. Talvez você que é muito conservador vai dizer: não, pastor, aliás, você que é muito liberal, né? Para mim, eu não gosto desse papo de pecado. Tudo bem também. Mas se você quiser continuar caminhando com a gente, saiba que o Novo Norte é uma igreja onde os irmãos mais velhos amam os irmãos mais novos e vão atrás deles e recebem eles e acolhem eles. Que Deus abençoe a gente, fortaleça a gente nisso.